Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana e hoje eu vou estar fazendo então para vocês esse topzinho com a flor africana em cada um dos bojos desse top, tá? O tamanho que eu vou estar fazendo é o tamanho M e então eu vou deixar a receitinha embaixo para vocês fazerem o download se quiser para os outros tamanhos, tá? Eu vou estar usando para esse top a linha Anne, tá? Se vocês forem usar por acaso a linha Charme, vai mudar o tamanho um pouco, então, né, fiquem atentos a isso, tá? A agulha que eu tô usando é 2,1 milímetros, vocês podem estar usando até a 2,5, que não vai mudar muito o tamanho dele, tá? E eu vou usar então nessas 4 cores. Eu fiz ela em outras cores também, que depois eu vou ver se eu deixo a combinação para vocês. E fica super legal. Assim, é uma blusinha rápida de fazer e fica super bonitinha, tá? Aqui então, para iniciar, o primeiro triângulo para o bojo, é onde eu vou começar esse top. Eu vou fazer o anel mágico. Eu faço o meu anel mágico assim. Acho que fica bem simples e funciona sempre, tá? E daí depois, logo depois disso, vou fazer 3 correntinhas e um ponto alto. Tá? Vou contar isso então com uma primeira dupla de pontos. A gente vai fazer 6 porque é um triângulo, tá? E depois disso então, eu vou fazer 3 correntes para fazer então 2 pontos altos juntos agora, tá? Então eles vão ser sempre juntos, termino eles juntos e faço mais 3 correntinhas. Eu vou estar repetindo isso então até eu contar 6 repetições, tá? E isso vai ser então a minha primeira carreira dessa flor africana. Tá, aqui eu vou terminar então com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vocês podem então tá dando um nozinho nessa linha para então começar com a outra cor, que vai ser então o turquesa escuro nesse caso. Tá, eu vou começar ali bem em cima de uma das correntinhas, em cima dela mesmo, não por dentro, tá? Eu vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Depois mais um ponto alto, 3 correntes e trabalhando ainda nas mesmas correntes, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Eu não vou trabalhar eles juntos dessa vez, tá? É um ponto alto, são 2 pontos altos feitos até o final. Tá? E eu pulo para a próxima, para as próximas correntes. Vou fazer de novo 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. E indo para a próxima, então, a mesma coisa. Vou repetir isso até o final, tá? No final, então, vou fazer um ponto baixíssimo ali no meu primeiro pontinho novamente. Ali, ó, peguei na segunda correntinha que eu tinha do início, tá? E já vou, então, fazer um ponto baixo em cima das próximas correntinhas, para então já começar a próxima carreira com 2 correntes. E daí um ponto, eu vou fazer 6 pontos altos em cima das correntinhas que estão embaixo ali. 6 pontos altos em cada uma dos espaços com correntes, tá?
6 não, 7. É porque no primeiro contam as duas correntinhas iniciais. Então no próximo agora eu vou fazer 7, tá? E eu vou repetir isso até o final dessa carreira novamente. 7 pontos altos em cada espaço de corrente e vou fechar ali de novo na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Tá? Acabei a carreira e vou então começar ali no ponto do meio, ou seja, no quarto ponto alto, no meio ali dos pontos altos da carreira anterior, tá? Vou fazer aquele nozinho inicial e vou começar então bem no meio ali, fazendo pontos baixos e já tapando também o restinho a pontinha da minha linha, tá? Para ficar mais fácil no final. Eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto até chegar ao meio, tá? No meio eu vou fazer esse pontinho aqui que é mais longo, ó. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar a minha agulha lá embaixo, entre os dois pontos. E daí vou puxar a linha até ela chegar à altura dos outros pontos, para que fique no mesmo nível, assim, fique bem nivelado os pontos, bem retinhos, tá? E logo depois, então, naquele pontinho que tá aí embaixo, eu vou fazer ponto baixo de novo. Vou fazer ponto baixo até a divisão dos próximos pontos ali, até chegar naquele mesmo lugar e vou repetir aquele pontinho longo, tá? Vou repetir aquele pontinho longo de novo. E vou repetir esse pontinho longo mais 6 vezes, tá? E vou fechar aqui então a carreira com um ponto baixíssimo. Tá, agora vem então a carreira que é provavelmente a carreira mais difícil. Eu vou estar usando a cor crua para começar. E eu vou começar bem no meio, num daqueles pontinhos longos anteriores. Tá? Eu sempre faço um nozinho atrás na linha. Vou puxar por dentro, fazer um ponto baixo e daí seguir com pontos baixos. Fazer 3, 4, 5. E 3 pontos antes do próximo ponto no meio, eu vou ter que parar de fazer pontos baixos e eu vou começar a fazer o meu canto, que vai ser um meio ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto, um ponto alto duplo no terceiro, tá? E daí no ponto bem do meio eu vou ter um ponto alto duplo, vou ter duas correntes e eu vou ter mais um ponto alto duplo, todos no mesmo ponto, tá? Como no outro lado ali que vocês estão vendo. Mais um ponto alto duplo no mesmo ponto, que é o bem do meio, aquele que é diferenciado, tá? Um ponto alto duplo no próximo ponto, um ponto alto, e daí um ponto, meio ponto alto. E aí eu vou seguir então até o próximo lado, fazendo pontos baixos. Tá? São 9 pontos baixos entre cada canto.
E aí vocês já podem começar o próximo canto, que é o meio ponto baixo, ponto alto, o ponto alto duplo, o canto. Vamos repetir a mesma coisa para esse próximo, tá? A gente vai ter 3 desses cantos no final, porque a gente quer que seja um triângulo, tá? Então, para ter um triângulo, a gente precisa ter 3 cantos. Os meus 3 cantos vão ser ali onde tá os 2 pontos altos com a correntinha. E aqui, então, para fechar essa carreira, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo e já vou começar outra carreira com 2 correntes. Eu vou usar esse mesmo fio, tá? E vou fazer, então, trabalhar meus cantos nos cantos anteriores ali. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto baixo anterior, até chegar ao canto. Tá? Se vocês quiserem colocar marcadores nos cantinhos, eu não uso porque é onde está as minhas correntinhas, então eu já sei, tá? Ali então, em cada canto, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos em cada canto. E aí então, um ponto alto em cada pontinho anterior até o outro lado. Tá? Essa é uma carreira bem fácil, tá? Aqui é como ela ficou, tá? E eu vou então fechar do mesmo jeito, né? Vou fechar ali com um ponto baixíssimo na segunda correntinha do início. E então vou trocar essa linha. Não, vou fazer mais uma carreira, tá? Eu vou fazer mais uma carreira exatamente igual a essa. Só que na próxima carreira eu vou fazer nos cantos somente um ponto alto duplo, uma correntinha e mais um ponto alto duplo, como tá aqui, ó. Tá? E daí eu vou mudar pro verde, vou repetir mais uma carreira de verde. E depois eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer o rosa, então, tá? Tá? Eu repeti essas 2 carreiras agora, porque eu tô fazendo um tamanho M, tá? Se fosse tá fazendo tamanho P, só reduz uma carreira. Não, faz uma carreira menos com a cor crua, tá? E a mesma coisa pro tamanho grande, vai fazendo carreira até tapar o busto, tá? Mas se quiser também fazer o download da receita, a receita está disponível na descrição no link. Tem um link para a receita na descrição abaixo, tá? Então aqui eu estou começando bem no meio, com 2 correntes e um ponto alto. Aí eu fiz uma correntinha, vou pular um ponto de baixo e vou fazer 2 pontos altos juntos. Tá? Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto embaixo e vou fazer mais 2 pontos altos juntos. Ops. 2 pontos altos juntos naquele mesmo pontinho de baixo, tá? Então, eu vou trabalhar os 2 pontos altos no mesmo ponto. E vou, daí, na sequência, fazer uma correntinha e pular um ponto. Tá? Vou fazer isso por toda a volta. E aí, então, vou fechar essa carreira com 2 correntinhas lá no final. Aqui, então, um dos cantos, 2 pontos altos juntos,
2 correntes e mais 2 pontos altos juntos, em cima da mesma correntinha. E para fechar aqui, então, fazer 2 pontos altos juntos para fechar o meu último canto. 2 correntinhas e fecho ali, então, com um ponto baixíssimo, pode cortar. E aqui, então, eu vou fazer mais uma carreira, porque eu achei que estava meio pequeno para mim. E é assim que dá para fazer com esse top, tá? Dá para continuar fazendo carreiras até vocês estarem satisfeitas com o tamanho dele. Aqui então eu vou estar fazendo a mesma carreira anterior, só que eu vou estar trabalhando em cima das correntes com aqueles 2 pontos altos juntos, tá? É o mesmo número de correntinhas entre eles, inclusive, tá? Somente uma corrente entre cada ponto. E aí então quando chegar no meio, eu vou fazer essa alcinha aqui, tá? Quando chegar no próximo canto, eu vou fazer essa alcinha para depois já ter essa alcinha pronta para a parte do top. Quando eu for finalizar com o meu bico, tá? Eu vou fazer ainda um bico depois dessa carreira. Quando tiver todo o top fechado, eu vou fazer um bico ao todo redor desse top, tá? Esse top de crochê eu fiz ele 3 vezes para mim, ficou tão lindo. Eu fiz um deles, 2 deles inclusive, eu fiz com a linha Anne Brilho, tá? Ficou muito bonito com a Anne Brilho. Tá, eu vou fazer aqui então 100 correntes, bem no meio daquele canto, tá? Eu fiz 2 pontos altos no primeiro canto e daí eu vou fazer 100 correntinhas agora para fazer essa tira, tá? Vocês meçam no pescoço de vocês o tamanho da tira, mas normalmente é 100 para um médio, 120 para o tamanho grande, tá? E aqui vou virar, na quarta correntinha eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, vou escapar um ponto embaixo, no próximo vou fazer um ponto baixo. E eu vou voltar assim até eu chegar de novo no top, para terminar então a carreirinha que eu iniciei. Eu gosto bastante de fazer assim, porque daí já fica preso e não tem problema da linha se abrir ou por causa do peso do busto, tá? Então, por isso que eu uso bastante essa técnica aqui de já fazer o acabamento antes de terminar, ao invés de recolocar a linha, tá? Aqui então eu tenho os meus 2 triângulos terminados, tá? Eu vou então começar a fazer a parte de baixo desse top, tá? Vocês coloquem em cima do corpo e vejam qual o espaçamento que vocês querem entre os dois, entre o peito, tá? Tem gente que tem um espaçamento menor ou maior às vezes, tá? Eu normalmente faço mais ou menos uns 2,5 cm. Eu tô mostrando ali, são 3 centímetros entre um busto e outro, tá? E daí, para quando o top amarrar, espicha um pouco, mas o espaço não fica tão grande, tá? Então, mais ou menos uns 3 centímetros. E daí, pro lado, tá? O que que eu faço? Eu boto o bojo em cima do peito e eu meço bem embaixo do meu braço até o meio da coluna, quantos centímetros tem, tá? Daquela medida, eu vou tirar 2 a 3 centímetros a menos, porque a gente precisa de um espaço para amarrar, porque senão vai cair, ficar caído nas costas. Então, para mim deu 14 centímetros, tá? Que seria 17 debaixo do braço até o meio das costas.
E eu retirei então 3 centímetros desse tamanho, tá? Deu 14 centímetros para mim, ou 30 correntinhas eu fiz, tá? Então eu comecei com 30 correntinhas ali. E agora eu vou pegar o primeiro cantinho do meu top e fazer pontos baixos, tá? Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto anterior, tá? Até o próximo canto, e daí eu fiz 8 pontinhos entre os dois triângulos, tá? Prestem atenção para as duas tiras que vocês fizeram antes estarem viradas para cima, tá? Que elas vão para a nuca. E comecem então a juntar o próximo triângulo de vocês, fazendo pontos baixos até o final. No final, então, faz mais 30 correntes, que é para dar aqueles 14 centímetros que a gente mediu. Faz as 30 correntinhas por final. E agora, então, eu vou começar a voltar no trabalho. Aí eu vou fazer um ponto que parece uma trança em toda a volta, em toda a parte de baixo. E vou fazer nas duas cores, no verde clarinho e nesse turquesa aqui, tá? No quarto ponto, então, eu vou fazer meio ponto alto, mais meio ponto alto, e vou fazer eles juntos. Daí eu vou fazer duas correntes e vou fazer um ponto baixo naquele mesmo ponto anterior. Ponto baixo. Aí eu vou pular 2 pontos. Na terceira correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. E aí eu vou fazer duas correntes e um ponto baixo naquele mesmo ponto. E vou repetir isso até o final. Tá, aqui então vou colocar outra cor. E vou fazer dois pontos altos nas correntes, nasquelas primeiras correntinhas da parte de baixo, duas correntes e um ponto baixo nas mesmas correntes anteriores. De novo, 2 pontos altos juntos, duas correntes e um ponto baixo na mesma corrente anterior que a gente estava trabalhando. Dois pontos altos nas correntes, aquele buraquinho de corrente, duas correntes e um ponto baixo. Eu vou repetir isso até o final e daí eu vou pegar outra cor, a turquesa escura novamente, para terminar então essa trança. Que eu terminei então essa carreira e eu vou começar a próxima carreira do outro lado, onde eu já tinha linha, tá? Eu não cortei essa linha da carreira anterior. Vou colocar ali entre as
aquelas duas correntinhas mesmo e vou fazer eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntes e vou fazer dois pontos altos e um ponto baixo nas próximas duas correntes, no próximo espaço. E aí vou subir com duas correntes e fazer mais dois pontos altos juntos. Eu vou repetir novamente essa carreira até o final, para então começar o trabalho do corpo. Tá, aqui então eu vou trabalhar com esse gradiente para baixo, tá? Eu vou fazer mais ou menos no mesmo número de carreiras para cada cor, tá? Eu vou começar aqui com com a cor crua. Vou colocar a minha agulha novamente, bem naqueles dois, bem naquele pontinho inicial. Primeiro ponto ali que vocês estão vendo, com baixíssimo. E vou trabalhar sempre naquele ponto baixo entre os meus pontos. Eu fiz 4 correntinhas e agora no ponto baixo eu vou estar fazendo um outro ponto baixo. 4 correntes e um ponto baixo no próximo ponto baixo. Vou repetir até o final essa carreira. Tá, e aqui no último ponto, então, eu vou fazer duas correntes e um ponto alto no último pontinho anterior, para virar, tá? Aí eu vou fazer 4 correntes. Eu vou começar a trabalhar, então, com aquele ponto alto alongado, tá? Eu vou colocar a minha agulha bem no ponto, na segunda correntinha ali, e vou fazer um ponto alto longo, que é um ponto alto que é que nem o ponto duplo, alto duplo, mas ele só tem uma laçada, tá? E aqui então eu vou estar trabalhando dentro da segunda correntinha com esses pontos, tá? Eu fiz um ponto alto longo, 3 correntes e mais um ponto alto longo dentro da mesma correntinha anterior, tá? E aí, pulando para a próxima, mesma coisa, vou trabalhar naquela correntinha do meio. Pode ser na segunda ou na terceira e fazer esse ponto alto longo. Eu vou repetir isso em toda essa carreira. E aí aqui então eu fiz mais uma carreira do mesmo trabalho, sempre trabalhando aqueles pontos altos longos na mesa, em cima das correntes, tá? E aqui para fechar então as carreiras eu fiz um ponto alto longo, dois pontos altos longos para fechar e 4 correntes para virar. Tá? Vai ser a mesma coisa para a maioria dessas carreiras, tá? O jeito que eu vou virar assim, e esse é como ficou o trabalho, tá? Eu trabalhei os dois pontos altos longos em cima das correntes da carreira anterior. Tá, e agora eu vou trabalhar entre os dois pontos, com um ponto alto longo, 4 correntes e um ponto alto longo. E mais um ponto alto longo nesse primeiro do canto aqui, tá? E agora eu vou começar novamente a trabalhar em cima das correntes mesmo,
Eu vou fazer 2 pontos altos longos, uma corrente e mais 2 pontos altos longos, tá? Que vai ficar assim. Eu vou trabalhar isso até o final dessa carreira. Tá? E eu terminei ela do mesmo jeito que eu terminei anteriormente, com os 2 pontos altos longos para fechar no final, tá? E aqui então eu trabalhei 4 correntes, 2 pontos altos longos ali no primeiro ponto, e aqui então eu vou estar trabalhando a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Só que com 2 correntes entre eles, tá? Vou fazer 2 correntes entre o meu ponto alto longo, meus pontos altos longos. Tá? E depois então os meus aumentos vão ser só correntes para que o top fique então com essa abertura indo para a cintura, tá? A única coisa que eu vou fazer realmente é ir aumentando correntinhas entre esses pontos altos duplos que eu tô fazendo, tá? Tá, aqui então eu já comecei a trabalhar com o verde, tá? A minha carreira é só uma repetição das primeiras carreiras que eu mostrei para vocês. A única diferença é que agora eu inseri uma correntinha entre aqueles, entre o trabalho com os pontos altos duplos, tá? Então são 2 pontos altos duplos, 2 correntes, mais 2 pontos altos duplos e uma correntinha entre eles, tá? Eu vou estar trabalhando assim por mais algumas carreiras, tá? Eu vou fazer mais 6 carreiras nesse verde, nesse turquesa claro. E depois então eu vou trocar pelo turquesa escuro, tá? E ali no final, no começo do turquesa escuro, eu tô então trabalhando com 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, tá? Essa é as minhas últimas 6 carreiras, tá? E aqui então eu já estou trabalhando o bico. Se vocês não quiserem, não precisam fazer o bico, tá? O bico que eu estou fazendo é bem simples. Ele é um picô, tá? Um picô com 2 correntinhas, como eu estou mostrando aqui. Tá? Faço o picô, pulo um pontinho de baixo e vou pro próximo. E aí conto um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos entre eles, tá? Eu, na verdade, eu vou fazer o picô somente em cima das correntinhas, tá? Quando eu chego nas correntinhas, eu faço um picô e eu repeti isso por toda a volta, tá? Com o mesmo espaçamento que eu deixei embaixo, eu deixei em cima, fiz em toda a volta, tá? E aqui então eu quero mostrar como é que eu vou fazer os buraquinhos para isso aqui é um dos lados, tá? Onde eu vou fazer a amarração. Eu vou fazer 2 furinhos para passar a linha, tá? Eu fechei com pontos baixos, toda aquela partezinha ali onde tem o ponto trança, tá? Aí eu fiz 4 correntinhas, virei, vou pular um e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Mais 4 correntes e um ponto baixíssimo lá no final, bem na parte do cantinho dessa parte do lado. Vou fazer uma correntinha para virar e daí eu vou tapar
esses 2 buraquinhos com pontos baixos. Só para reforçar mesmo, tá? Porque ali fica muita pressão do fechamento da blusa. E aqui então eu tô fazendo 3 pontos baixos para cada carreira na lateral, tá? Aqui então eu vou fazer a cordinha para amarrar atrás, tá? Eu vou fazer com linha dupla, tá? E eu vou deixar mais ou menos 1 metro no começo, antes de fazer esse nozinho, tá? Porque eu vou fazer um tassel no final. E aí eu vou trabalhar então 120 correntinhas com duas linhas, tá? 120 correntinhas e depois vou fazer o tassel no final delas. Deixem o mesmo tamanho de linha no final, tá? Pra gente fazer um tassel em cada lado. Esse é o jeitinho que eu faço tassel, que eu aprendi, porque eu tinha que fazer muito tassel nos meus biquínis, tá? Então, esse é um jeito bem rápido. Coloca a agulha pelo último pontinho de correntinha ali e vai puxando a linha com o mesmo tamanho, tá? Esse tamanho do dedo, assim, que eu fiz. Vai puxando e fazendo voltas. Tá? Quanto mais linha vocês deixarem no final, mais grosso vai ficar o tassel de vocês. Tá? E vai dando volta até quase acabar. Deixa uma ponta no final, porque a gente tem que fazer umas voltinhas com ele para fechar o tassel, tá? Aqui então, usando só um lado, eu vou fechar o tassel com várias voltas e vou puxar com uma agulha bem fininha ali o fio por dentro, fazer um nozinho ali para dar o acabamento, para não abrir, e vou cortar. Tá? Esse é então o jeito que eu faço meu tassel. E essa é a blusa como ela ficou vestida. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Muito obrigado por todos os comentários no primeiro vídeo que eu fiz. E espero que esse tenha ficado mais fácil de olhar, tá? Um abraço para todas e uma ótima semana. Muito obrigada. Um beijo da Fábio.